Você já esteve numa sala com alguém que quase não falava? Alguém que observava mais do que participava, que respondia com economia de palavras, que sorria nos momentos certos mas raramente se entregava completamente a uma conversa. E você sentiu algo. Não ameaça exatamente. Não medo. Mas uma consciência diferente. Uma tensão involuntária. Como se alguma parte primitiva de você reconhecesse que aquela pessoa merecia ser observada com mais cuidado do que as outras. Você não estava errado. Existe uma sabedoria antiga que a modernidade tentou enterrar sob camadas de extroversão valorizada, de redes sociais que recompensam quem fala mais, de culturas que confundem volume com inteligência e silêncio com ausência. Mas essa sabedoria nunca desapareceu completamente. Ela continua viva em cada momento em que você entra numa sala e, instintivamente, presta mais atenção em quem observa do que em quem performa. Friedrich Nietzsche entendeu o silêncio de uma forma que poucos filósofos ousaram explorar. Para ele, o silêncio não era ausência de pensamento. Era sua forma mais concentrada. Não era fraqueza social. Era a disciplina de uma ordem superior. Não era timidez. Era a contenção deliberada de uma força que a pessoa silenciosa escolheu ainda não revelar. Nietzsche escreveu que as palavras são o barulho que os pensamentos fazem quando não são suficientemente profundos para permanecer em silêncio. E que um homem que precisa se explicar constantemente ainda não encontrou a segurança de quem sabe o que é, independentemente do que os outros pensam. Neste vídeo, você vai entender por que pessoas silenciosas são as mais perigosas. Não perigosas no sentido de ameaça. Perigosas no sentido de poder. De profundidade. De uma capacidade de ver, processar e agir que a maioria das pessoas jamais desenvolve porque está ocupada demais falando. Fique até o final. Porque o último motivo vai mudar a forma como você se vê. Especialmente se você mesmo é uma pessoa que fala pouco num mundo que valoriza quem fala muito. O primeiro motivo é este: pessoas silenciosas observam tudo enquanto os outros revelam tudo. Existe uma dinâmica que acontece em toda interação humana e que a maioria das pessoas nunca percebe porque está participando demais para poder observar. Quando você fala, você revela. Cada palavra que você escolhe diz algo sobre o que você valoriza. Cada opinião que você compartilha mostra como você pensa. Cada reação que você tem expõe o que te move, o que te ameaça, o que te agrada, o que te incomoda. Cada história que você conta sobre os outros revela como você trata as pessoas quando elas não estão presentes. A pessoa silenciosa recebe tudo isso. Em silêncio. Sem interromper. Sem redirecionar. Sem usar o tempo em que você fala para pensar no que vai dizer a seguir, como a maioria das pessoas faz. Ela realmente ouve. Realmente observa. Realmente processa. E ao final de uma conversa, ela sabe infinitamente mais sobre você do que você sabe sobre ela. Nietzsche chamava isso de uma forma de poder que não precisa se anunciar. O observador silencioso em qualquer sala acumula informação que os participantes ativos estão distribuindo gratuitamente. Enquanto todos competem para ser ouvidos, a pessoa quieta está construindo um mapa completo de cada pessoa presente. Seus medos. Suas inseguranças. Seus pontos cegos. Suas motivações reais por trás das motivações declaradas. E esse mapa tem valor. Tem poder. Tem uma utilidade que vai muito além daquela conversa específica. Mas existe algo ainda mais profundo. A pessoa silenciosa não apenas coleta informação. Ela aprende a diferenciar o que as pessoas dizem do que as pessoas realmente são. E essa diferença, na maioria das vezes, é enorme. Porque as pessoas raramente dizem o que pensam de verdade. Dizem o que querem que você pense que pensam.
E só quem observa com atenção suficiente, só quem não está distraído pela própria performance, consegue perceber essa diferença. Palavras são a camada mais superficial de um ser humano. O silêncio permite ver as camadas de baixo. O segundo motivo é este: pessoas silenciosas raramente agem por impulso. Existe uma diferença fundamental entre uma pessoa que reage e uma pessoa que responde. E essa diferença define, em grande parte, quem tem poder real nas relações e nas situações da vida. Reagir é automático. É a resposta do sistema nervoso antes que a mente consciente tenha tempo de intervir. É o que acontece quando alguém te provoca e você imediatamente contra-ataca. Quando alguém te elogia e você imediatamente relaxa sua guarda. Quando uma situação te ameaça e você imediatamente defende ou foge. Reagir é humano. Mas é também previsível. E o previsível é controlável. A pessoa silenciosa desenvolveu, muitas vezes sem perceber, uma capacidade que a psicologia moderna levou décadas para descrever com precisão. A capacidade de criar um espaço entre o estímulo e a resposta. De não deixar que o ambiente externo dite automaticamente o comportamento. De observar o próprio impulso sem necessariamente segui-lo. Nietzsche escreveu sobre o domínio de si mesmo como a forma mais elevada de poder que existe. Não o poder sobre os outros. O poder sobre os próprios instintos. A capacidade de sentir raiva sem agir pela raiva. De sentir medo sem ser controlado pelo medo. De sentir o impulso de falar e escolher o silêncio. E isso cria uma assimetria perigosa em qualquer confronto, em qualquer negociação, em qualquer dinâmica de poder. A pessoa que reage por impulso é legível. Você sabe o que vai fazer porque ela já mostrou o padrão. Ela se irrita quando provocada, então você a provoca quando precisa que ela perca o controle. Ela se anima quando elogiada, então você a elogia quando precisa que ela baixe a guarda. A pessoa silenciosa não oferece esse mapa. Ela absorve sem revelar. Ela processa sem exibir. Ela decide no seu próprio tempo, segundo seus próprios critérios, sem que você tenha tido acesso ao processo. E quando ela age, age com uma precisão que parece quase sobre-humana. Por que não é sobre-humana? É simplesmente o resultado de uma decisão tomada com clareza, sem a interferência do ruído emocional que o impulso cria. O silêncio não é passividade. É preparação. O terceiro motivo é este: pessoas silenciosas conhecem o poder das palavras certas no momento certo. Existe uma lei simples que a maioria das pessoas viola constantemente. Quanto mais você fala, menos cada palavra sua vale. Quanto menos você fala, mais cada palavra sua pesa. É uma lei de economia básica aplicada à comunicação. Quando algo é abundante, perde valor. Quando algo é escasso, ganha valor. A pessoa que fala sem parar cria uma inflação de palavras. As pessoas ao redor aprendem, mesmo que inconscientemente, que nem tudo que ela diz precisa ser levado a sério. Que algumas coisas são preenchimento. Que é necessário filtrar para encontrar o que realmente importa. A pessoa silenciosa cria o oposto. Escassez de palavras. Escassez cria atenção. Quando ela finalmente fala, as pessoas ao redor param. Não necessariamente porque o que ela diz é mais inteligente do que o que os outros dizem, mas porque o contraste cria impacto. O silêncio que vem antes e depois de uma frase é parte da frase. Nietzsche entendia isso de uma forma que influenciou toda a sua forma de escrever. Ele não usava palavras para preencher espaço. Ele usava palavras como instrumentos cirúrgicos. Cada uma com uma função específica. Cada uma escolhida não apenas pelo significado mas pelo peso que carregava, pela imagem que criava, pelo silêncio que deixava depois de si. E isso cria um tipo de influência que vai muito além da eloquência tradicional. Eloquência impressiona.
Precisão transforma. Você pode ser impressionado por um orador brilhante e não mudar em nada depois que a emoção passa. Mas uma frase dita no momento certo, com as palavras certas, por alguém que raramente fala, pode mudar a direção de uma conversa, de uma decisão, de uma vida inteira. Aprenda a valorizar quem fala pouco. Porque cada vez que essa pessoa abre a boca, ela escolheu o que o momento merecia. E essa escolha, por si só, já é um sinal de que vale prestar atenção. O quarto motivo é este: pessoas silenciosas processam em profundidade o que os outros processam em superfície. Existe uma diferença entre pensar sobre algo e realmente pensar sobre algo. E essa diferença é maior do que a maioria das pessoas imagina. Pensar em superfície é o que acontece quando você recebe uma informação e imediatamente forma uma opinião. Quando você ouve algo e já sabe o que pensa antes de terminar de ouvir. Quando você encontra uma ideia nova e a avalia apenas pela lente do que já acredita, sem verdadeiramente permitir que ela desafie o que você sabe. É rápido. É eficiente. É o que a maioria das pessoas faz a maior parte do tempo. E cria opiniões que parecem pensadas, mas são, em grande parte, apenas reações vestidas de raciocínio. Pensar em profundidade é diferente. É mais lento. É mais desconfortável. Exige tolerar a incerteza por mais tempo do que a maioria das pessoas consegue suportar. Exige revisitar o que você concluiu. Exige a humildade de perceber que sua primeira conclusão pode estar errada. Exige silêncio, porque o ruído constante, seja externo ou interno, impede a profundidade. A pessoa silenciosa, muitas vezes, chegou a esse tipo de processamento não por escolha consciente inicial, mas porque o mundo a forçou nisso. Porque ela cresceu num ambiente onde falar demais tinha custos. Ou porque ela aprendeu, cedo, que pensar antes de falar criava melhores resultados. Ou porque ela simplesmente encontrou mais prazer na profundidade do pensamento do que na performance da fala. E esse processamento profundo cria uma capacidade que tem valor incalculável. A capacidade de ver conexões que outros não veem. De perceber consequências que outros não percebem. De entender sistemas complexos em vez de apenas reagir a eventos isolados. Nietzsche escreveu que os grandes pensadores da humanidade não foram os que falaram mais. Foram os que ficaram em silêncio por tempo suficiente para ouvir o que ninguém mais estava ouvindo. O mundo precisa de mais silêncio. Não para parar de se comunicar. Para começar a realmente pensar. O quinto motivo é este: pessoas silenciosas revelam o caráter dos outros apenas por existirem. Esse é o motivo mais perturbador de todos. E o menos intuitivo. A presença de uma pessoa genuinamente silenciosa, alguém que não busca aprovação, que não sente necessidade de preencher o silêncio, que está completamente à vontade com a própria presença sem precisar performar para ninguém. Essa presença age como um espelho sobre as pessoas ao redor. E nem todo mundo gosta do que vê. Observe o que acontece quando uma pessoa assim entra num grupo. As pessoas inseguras ficam desconfortáveis. Sentem uma necessidade urgente de fazer a pessoa silenciosa falar. De arrancá-la do silêncio. De diagnosticá-la. Ela é arrogante. Ela se acha. Ela é antissocial. Ela é estranha. Porque o silêncio dela, simplesmente por existir, expõe a necessidade que essas pessoas têm de aprovação constante. Expõe o quanto a própria identidade delas depende da performance, da fala, do barulho que fazem para provar que existem e que importam. A pessoa silenciosa não fez nada. Apenas existiu do jeito que é. E isso foi suficiente para revelar o que os outros escondem. Nietzsche chamava isso de uma forma involuntária de poder. A pessoa que não precisa de aprovação cria, pela sua simples presença, um desconforto em quem precisa. Não porque ela seja superior.
mas porque ela espelha uma liberdade que os outros ainda não alcançaram. E as pessoas que se sentem ameaçadas por esse silêncio raramente atacam a pessoa diretamente. Atacam o silêncio em si. Chamam de frieza, de distância, de falta de personalidade. Porque é mais fácil atacar a característica do que admitir o que ela revela sobre si mesmas. Se você já foi julgado pelo seu silêncio, se já foi chamado de estranho ou de difícil simplesmente por não precisar preencher cada segundo de silêncio com palavras, entenda isso. A desconfiança que as pessoas têm da sua quietude é o desconforto que elas têm com o próprio reflexo. O sexto motivo é este: quando pessoas silenciosas finalmente agem, ninguém viu vindo. Existe uma ilusão perigosa que as pessoas criam sobre quem é quieto. A ilusão de que silêncio é passividade. De que quem fala pouco também age pouco. De que a ausência de barulho significa ausência de movimento. Essa ilusão já custou muito a quem a alimentou. A pessoa silenciosa não anuncia seus planos. Não compartilha seus próximos passos. Não pede validação antes de agir. Não processa suas decisões em voz alta em busca de aprovação. Ela decide. Em silêncio. Com base nas suas observações, no seu processamento profundo, na sua capacidade de agir sem impulso. E então age. Sem aviso. Sem preparação para quem está ao redor. Sem o contexto que as palavras teriam criado se tivessem sido ditas. Nietzsche escreveu sobre a ação que nasce do silêncio como a mais poderosa de todas. Porque ela não deu ao mundo a oportunidade de interferir. Não criou espaço para que outros plantassem dúvidas. Não pediu permissão. Não esperou aprovação. Simplesmente aconteceu. Como uma decisão tomada em privado que o mundo encontra já realizada. Isso não significa que pessoas silenciosas sejam imprevisíveis no sentido caótico. Significa que elas são invisíveis para quem usa o barulho como indicador de movimento. Para quem só acredita que algo está acontecendo quando alguém fala sobre isso. Mas para quem sabe observar, para quem presta atenção nos olhos e não nas palavras, para quem aprendeu que as ações mais significativas geralmente vêm sem anúncio, a pessoa silenciosa sempre esteve se movendo. Apenas em silêncio. E quando o movimento se torna visível, já é tarde para interferir. Então chegamos ao final. E talvez você esteja pensando numa de duas direções. Talvez você esteja pensando em alguém que conhece. Alguém quieto que você sempre subestimou. Alguém cuja presença sempre criou em você uma tensão que você nunca conseguiu explicar direito. E agora você entende de onde vinha essa tensão. Era reconhecimento. Uma parte de você sempre soube que aquela quietude não era vazio. Era profundidade. Ou talvez você esteja pensando em si mesmo. Talvez você seja uma pessoa silenciosa num mundo que recompensa quem fala mais. Talvez você já tenha sido ignorado em reuniões, subestimado em grupos, deixado de lado em dinâmicas sociais porque não competia pelo microfone com a mesma agressividade que os outros competiam. Se esse é você, escute o que Nietzsche diria. O mundo sempre confundiu barulho com força. Sempre confundiu performance com competência. Sempre confundiu visibilidade com valor. E pessoas silenciosas, ao longo de toda a história, pagaram o preço dessa confusão. Foram deixadas de lado. Foram subestimadas. Foram ignoradas até o momento em que não podiam mais ser ignoradas. Mas a história também mostra outra coisa. Que as mudanças mais profundas raramente vieram das pessoas mais barulhentas. Que as ideias que transformaram o mundo foram pensadas em silêncio muito antes de serem anunciadas em voz alta. Que o poder real, o poder que dura, o poder que não depende de audiência para existir, sempre veio de pessoas que tinham mais dentro do que mostravam por fora. O seu silêncio não é fraqueza.
É contenção. É a forma que o poder assume quando ainda não chegou o momento de se revelar. Não mude quem você é para caber numa cultura que confunde volume com inteligência. Continue observando enquanto os outros falam. Continue processando enquanto os outros reagem. Continue decidindo em silêncio enquanto os outros pedem permissão. E quando o momento chegar, quando for a hora de agir, de falar, de revelar o que foi construído em silêncio, o mundo vai entender o que você sempre foi. Não porque você finalmente ficou barulhento, mas porque o silêncio finalmente falou. Escreva nos comentários apenas uma palavra: fundo. Como lembrança de que você tem mais dentro de você do que o mundo teve a paciência de esperar para ver. Porque entender a alma humana significa retomar o controle da sua própria vida.